Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Pais vão decidir se filhos devem ir à escola este ano em São Paulo. O governo federal libera R$1,5 bilhão para a área social. Minas começa a testar vacina contra a Covid-19 na sexta-feira. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. Pais ou responsáveis vão poder decidir se os alunos voltam para as escolas depois da quarentena em São Paulo. A Giovana Rizardo tem os detalhes. Boa noite, Giovana. Como é que isso deve ser feito, hein? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O Conselho Municipal de Educação está desenvolvendo uma resolução para que a tomada de decisão para o retorno às aulas seja feita pelos pais ou pelos responsáveis e sem risco dos alunos ficarem com falta. O documento ele vai permitir que os alunos possam acompanhar as aulas à distância. A resolução ela deve ficar pronta em até 2 semanas e vale tanto para as escolas públicas quanto para as escolas particulares. Em paralelo, nesta quarta-feira, os vereadores da capital devem fazer a primeira votação sobre um projeto de lei para o retorno das aulas presenciais aqui na capital nas escolas municipais. E se isso deve ser feito ainda neste ano ou só em 2021. Os vereadores ainda não chegaram em um consenso, mas vários pontos ainda devem ser discutidos dessa lei, então, durante a sessão. Patrícia. Giovana, pelas suas informações. E a rede pública de ensino de Manaus já tem data para voltar com as aulas presenciais. E quem explica como isso vai funcionar é o José Augusto. Boa noite, José Augusto. Boa noite, Patrícia. Os primeiros alunos que retornam no dia 10 de agosto são os estudantes do ensino médio regular e da educação de jovens e adultos. No dia 24 de agosto, retornam os alunos do ensino fundamental. Os estudantes serão divididos em 2 turmas intercaladas. Os estudantes que estiverem em casa vão acompanhar os conteúdos por transmissão de TV aberta, sites e aplicativos. R$10 milhões foram investidos na prevenção e combate à disseminação do coronavírus no ambiente escolar. Os professores são contra a volta das aulas nas salas de aula. Desde o início de julho, as escolas particulares da cidade já contam com as aulas presenciais. Patrícia. Ok, obrigada. Os testes em voluntários da vacina chinesa começam no dia 31 deste mês, em Minas Gerais. E a Virgínia Nalon conta os detalhes pra gente. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você. Aqui em Minas vão ser 850 pessoas. O desenvolvimento da vacina chinesa Sinovac contou com a participação do Instituto Butantan em São Paulo e com outros 12 centros de pesquisa, entre eles a UFMG. A tecnologia usada é a do vírus inativado, um tipo de vacina com eficácia já comprovada contra a gripe, o tétano e a hepatite. Caso a vacina seja aprovada, a empresa oriental e o Instituto Butantan devem firmar um acordo de transferência de tecnologia para a produção em larga escala e fornecimento de graça ao SUS. E em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, a partir desta quarta-feira, as lotéricas, as lavanderias e lojas de manutenção vão reabrir. Patrícia. Obrigada, Virgínia. E um dos principais destinos turísticos do Rio, Búzios, só vai permitir a entrada de visitantes por meio de um código de celular. Pedro Paulo Filho, boa noite. Explica essa inovação aí pra gente. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, vai funcionar assim, a partir do dia 1º de agosto, para entrar em Búzios, os turistas vão precisar antes que uma empresa credenciada gere um código digital pelo celular, autorizando a entrada. E esse código poderá ser emitido por bares, restaurantes, hotéis, pousadas e pelo comércio em geral, desde que os estabelecimentos estejam credenciados e tenham alvará de funcionamento. A partir daí, o QR Code deverá ser exigido de todos os visitantes e terá que ser apresentado nas barreiras sanitárias que, desde o início do isolamento social, controlam o acesso à cidade. A aferição da temperatura também será obrigatória. Para os moradores, a circulação permanece livre. Patrícia. Obrigada, Pedro. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira a lei que resgata recursos para a assistência social. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
Oi, Patrícia. Boa noite a todos. Agora, estados, municípios e o Distrito Federal estão autorizados a usar aproximadamente R$1,5 bilhão de reais. O valor vem do Fundo Nacional de Assistência Social e vai ser usado para ajudar os mais pobres e aqueles mais afetados socialmente pela pandemia. Este é um saldo remanescente do ano passado, que estava parado no Ministério da Cidadania. A verba será destinada ao fornecimento de alimentação e água potável, ampliação de espaço de acolhimento e atendimento psicossocial. Poderão ser beneficiados pelos recursos crianças, adolescentes, idosos, mulheres vítimas de violência doméstica, população indígena e também quilombolas. Patrícia. Obrigada, Nathalie. O Procurador-Geral da República disse numa live que a equipe da Operação Lava Jato em Curitiba reuniu dados de 38 mil pessoas. Augusto Aras afirmou também que não sabe os critérios de escolha para essa coleta de informações. Todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Curitiba tem 350 terabytes e 38 mil pessoas lá com seus dados depositados. Ninguém sabe como foram escolhidos, quais os critérios. E não se pode imaginar que uma unidade institucional se faça com segredos. O senador pelo Rio Grande do Sul, Lazier Martins, foi o convidado desta terça-feira do JR Entrevista. Ele é autor de projeto para retomar as prisões após condenação em segunda instância. Estamos insistindo há muito tempo para colocá-lo em discussão e pauta. Entretanto, temos enfrentado, Tiago e Yuri, inúmeras adversidades. Uma delas é do próprio Supremo Tribunal Federal, porque antes de terminar o ano, quando houve a votação do 6-5, que restabeleceu a libertação, isto é, não prender após a segunda instância, mas nós temos no Senado também uma lista pronta desde o ano passado, com 44 assinaturas, isto é, mais do que a metade. Nós temos números suficientes para aprovar esse projeto de lei 166 no Senado Federal. E aí depois que vá para a Câmara. O senhor é autor de uma proposta de emenda à Constituição que muda a forma de indicação para o Supremo. Explica para a gente, por favor, qual que é essa proposta e como se daria essa indicação ao Supremo. Nós temos visto um critério monocrático do presidente da República, que indica os candidatos ao Supremo Tribunal Federal conforme afinidades partidárias, afinidades políticas. A PEC 35 propõe que uma comissão de juristas, formada por representantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, da Defensoria-Geral da República, do Conselho Federal da OAB, este grupo integrante de uma comissão, após a vacância lá no Supremo, esta comissão se reúne em até um mês e formula uma lista tríplice, leva essa lista tríplice para o presidente da República, aí sim, aí ele retira o nome e manda para o Senado Federal fazer essa batida. A China suspendeu o acordo de extradição entre Hong Kong e países como Canadá, Reino Unido e Austrália. E quem tem mais informações é a correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Boa tarde, Cíntia. Boa noite, Patrícia. A decisão é uma resposta à medida semelhante adotada por esses países que anunciaram que não vão mais cumprir tratados mútuos que permitiam enviar de volta suspeitos e fugitivos a Hong Kong. Pequim declarou que se trata de uma terrível interferência em assuntos internos da China. Desde que a nova Lei de Segurança de Hong Kong foi aprovada, nações como os Estados Unidos vêm pressionando o governo chinês. A legislação diminui a autonomia de Hong Kong e dá brecha para abusos contra cidadãos da ilha. Patrícia.
Obrigada, Cíntia. E a Rússia anunciou nesta terça-feira que em 2 semanas terá uma vacina aprovada contra o coronavírus. Segundo autoridades russas, a data prevista para o lançamento é 10 de agosto. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, com sede em Moscou. Os próprios cientistas seriam voluntários para testar a imunização. O país espera produzir até 200 milhões de doses até o fim do ano. Ainda não foram divulgados dados sobre a segurança ou eficácia da vacina. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h45 da manhã. Uma boa noite para você.